Queridos, graça e paz, bom dia. Bom ver os irmãos aqui conosco, Deus abençoe. Espero que você esteja tendo um final de semana tranquilo, de paz, de cuidado do Senhor. Amém? Abra a palavra de Deus em Josué. Eu não sei, vou deixar a missão aí, pronto. Se nós tivermos as crianças de até 8 anos, elas podem descer agora com a tia Mari. Quem mais vai descer? A tia Érica, a tia Yasmin. Isso, podem acompanhar as professoras. Criancinhas até 8 anos, tá certo? Vão ter ali uma aula para elas também durante o culto. Vão ter um momento de culto ao Senhor também. Nós oficialmente estamos voltando hoje, né, gente? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Voltamos hoje presencialmente com a nosso IPG Kids, né? O Ministério Infantil da Igreja. E aí vai ser pelos domingos, tanto manhã quanto noite. Tá certo? Então você avisa aí para os paizinhos de plantão que tanto pela manhã quanto à noite vai ter a salinha delas lá climatizada, já para elas poderem estar recebendo também a porção da palavra de Deus. Querido, você conseguiu abrir em Josué, capítulo 10. Nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos. Nós estamos numa série, começamos domingo passado, chamada Sermão Vivo, e hoje nós vamos compreender o quanto Deus é vivo diante das dificuldades. Amém? Vamos fazer essa leitura de Josué 10, a partir do primeiro versículo. Josué 10 diz o seguinte: tendo Adoni-Zedeque, que era rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente, e feito Ai e o seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Veja aqui, esse primeiro versículo tem falado sobre essa cidade de Ai que Josué tinha tomado, né? Essas destruições tanto de Jericó como da cidade de Ai, elas relatam sobre a liderança de Josué. Eu quero pontuar isso para você compreender o restante da leitura. E em relação a essa cidade especificamente, Ai, ela era uma cidade murada, mais preparada do que Jericó, uma cidade que havia dado a Josué mais trabalho para ser conquistada, e Deus deu uma estratégia para Josué, e ele armou ali uma emboscada, né? E fez com que o rei dessa cidade, o seu exército, saíssem para perseguir Josué, enquanto havia um exército pronto ali de 5.000 homens para tomar essa cidade. E aí aprove ao Senhor de entregar a cidade nas mãos de Josué. Depois, versículo 2: temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então, pelo que Adoni-Zedeque, o rei de Jerusalém, enviou mensageiros agora presta atenção: Oão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute, Jafia, o rei de Laques, Derbe, rei de Eglon, dizendo: venham a todos até mim e me ajudem, vamos ferir Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o de Jerusalém, Hebron, de Jarmute, Lasque e de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Versículo 6: os homens de Gibeão, essa cidade que seria atacada, mandaram dizer a Josué, no arraial de Gigal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. E então
Josué de Gilgal e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes subiram. E disse o Senhor a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Para até aqui, queridos, vamos fazer uma oração. Deus, essa é a tua palavra, Pai. Nesse momento nós queremos te pedir que teu Espírito Santo nos dê o entendimento para receber a tua palavra em nossos corações, em nossa mente. Nos ensine acerca do que hoje será ministrado da tua palavra. Eu sei, Deus, que a tua palavra que transforma, é a tua palavra que traz vida, é a tua palavra, Deus, que liberta, é o teu evangelho, Jesus, que restaura o homem, Pai amado. Então nós te pedimos nessa manhã essa porção da tua palavra sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós acabamos de ler até aqui, eu parei no versículo 8, né? Nós acabamos de ler que até aqui o rei, lá no versículo 1, chama alguns, o rei de Jerusalém, chama mais outros reis para atacar essa cidade de Gibeão, perdão. Porque Gibeão agora tinha feito paz com Josué, e isso trouxe medo a eles. Ora, Josué derrubou Jericó, a cidade de Ai, e agora se juntou com uma das maiores potências. Então esse rei de Jerusalém, tenta juntar alguns outros reis para derrubar, para enfraquecer o reinado e os exércitos de Josué. Amém, queridos? Podemos continuar, versículo 9? Olha só o que diz. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Heron e derrotou até Azeque e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Heron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra dos que os mortos pela espada dos filhos de Israel. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor os entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se envigou dos seus inimigos. Versículo 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E versículo 15. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal, e Josué prende os 5 reis e mata-os. Você vai ver que essa história ela vai até o versículo 27, se eu não me engano, 26 ou 27. 27, queridos. E aí dos versículos 16 ao 27, você vai ver como que Josué e o exército conseguem matar, né, os exércitos desses reis e os reis, e tomam as cidades. Então, por isso que nós lemos até o versículo 15. E aí eu quero voltar agora, você vai ficar com a Bíblia aberta. Nós já entendemos o que estava acontecendo aqui. O rei de Jerusalém, que chamou mais 5 reis para pelejar contra essa cidade de Gibeão, que tinha uma aliança com Josué, rei de Israel, certo? Josué, queridos, nós sabemos que foi aquele que serviu com Moisés. Josué foi um dos 12 espias que viu a terra prometida. Josué acompanhou essa trajetória junto com Moisés, da saída do Egito, né, dos 40 anos no deserto, e Josué e Caleb que conseguiram ver e entrar na terra prometida. Então Josué, ele é esse personagem que conduz, depois da morte de Moisés, o povo até a terra prometida. E a Bíblia diz que ele era um homem muito inteligente, um homem forjado, estrategista em guerra. E aí na história de Josué, nós vamos ver inúmeras vezes que Deus concede vitórias a Josué diante de guerras contra outros exércitos e reinados. O versículo 8 vai nos trazer um segredo muito importante para toda essa história. Veja que o versículo 8 diz o seguinte:
Disse o Senhor a Josué. Diga assim comigo: não temas. Mais forte, diga assim: não temas. O Senhor continua dizendo a Josué: porque nas tuas mãos os entreguei e nenhum deles poderá resistir. Veja que o primeiro segredo que nessa leitura eu consigo apontar para o sucesso dessa história de Josué, desse enfrentamento nessa guerra, foi Josué ouvir o Senhor falando com ele. O versículo 8 deixa muito claro que Josué ouviu o Senhor falando a ele, dizendo: filho, não tenha medo. Imagina Josué valente, imagina Josué com o seu exército, junto com Gibeão, que era uma potência também em guerra, mas eram contra 5 outros reis e outros exércitos, queridos. Talvez no primeiro momento a Josué bateu o medo de enfrentar primeiro uma guerra que não era dele. Talvez bateu no coração de Josué um receio. E é por isso que o versículo 8 destaca a importância, queridos, de eu e você estarmos com os ouvidos abertos, literalmente, para ouvir quando Deus fala conosco. Sabe por quê? Porque em alguns momentos da nossa vida a gente pode até enfrentar situações que vamos achar que não temos força para suportar aquilo. É ou não é? Talvez em algum momento da sua vida você vai olhar para a situação, você vai poder até, como Josué, olhar para a sua história, mas Deus, poxa, eu já que experimentei tanto isso, eu já vivi tantas coisas com o Senhor, e agora bate um medo, bate um receio de talvez não dar conta do recado. Mas veja que existe esse segredo quando nós ouvimos o que Deus tem falado ao nosso respeito. Então, no momento de dificuldade, de medo, de aflição, de dúvidas, nós precisamos deixar os nossos ouvidos abertos para ouvir o que Deus está falando ao nosso respeito, para ouvir o que Deus afirma sobre a nossa vida, para ouvir o que Deus já nos prometeu, nos deu como herança, nos deu como sua promessa. É bem verdade, gente, que quando nós estamos há alguns anos no Evangelho, há alguns anos na igreja, há alguns anos vivendo nesse caminho com o Senhor, é bem verdade que nesse caminhar nós vamos ter dias de dificuldade, nós vamos ter dias que vamos querer parar, nós teremos dias que parece que a nossa fé está lá embaixo. Essa é uma das verdades de todos os cristãos. Você não é o único, eu não sou o único que enfrenta isso. E não só com a nossa vida com Deus. Eu vou dizer, parece que o mundo e nós fazemos uma separação da nossa vida com Deus e da nossa vida com a nossa casa, a nossa família, no nosso trabalho. Parece que são coisas diferentes, mas não é. Então, da mesma forma que a gente enfrenta dificuldades no caminhar com Jesus, a gente acredita que não vai dar conta, da mesma forma que a gente acha que desistir talvez seja o caminho, da mesma forma que a gente acha que a gente já está sem força de vir para a igreja, de continuar nessa peleja, da mesma forma acontece na nossa casa, da mesma forma acontece no nosso trabalho, da mesma forma acontece em qualquer outra situação da nossa vida. Vocês concordam comigo? As mesmas dificuldades que temos em ter um relacionamento constante, não é relacionamento, mas é ter um relacionamento constante de intimidade com Deus, as mesmas dificuldades nós temos com as outras coisas da nossa vida. Elas não se separam. E a gente precisa entender isso para calar o nosso coração quando ele quer dizer assim: olha, para de ir para a igreja, não está dando nada, não está dando certo nada. Para de frequentar os cultos, porque você já está cansado, você está vendo que a tua fé está se enfraquecendo, está enfraquecendo. Mas a gente não age assim no nosso trabalho, a gente não age assim na nossa casa, a gente não desiste do trabalho porque é trabalhoso, a gente não desiste do trabalho porque a gente soa, a gente não desiste das coisas por isso. E nós não vamos desistir de ter uma vida de relacionamento com Deus por causa das dificuldades também não, queridos. Amém.
guarde isso no seu coração. Você vai enfrentar os dias maus, você vai enfrentar os questionamentos que a vida vai te trazer sobre a tua fé, mas deixa o teu coração guardado em Deus, para que ninguém roube, né? Diga como a palavra diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração. Senhor, eu escondi a tua palavra aqui para ninguém tirar de mim, para eu não pecar contra o Senhor. Então Josué, nesse momento, recebe essa afirmação de Deus: ei, meu filho, não tenha medo. Nós precisamos, sabe, aprender com Josué que o nosso agir, as tomadas de decisões na nossa vida, elas terão sucesso quando nós ouvirmos o que Deus está mandando fazer. Quando a gente ouvir Deus falando: meu filho, vá, não tenha medo. Então, meu irmão, vá, pegue a sua mochilinha e vá-se embora. E vá, e não tenha medo mesmo, que Deus vai resolver todas as coisas. Mas quando Deus não fala, então, meu irmão, quieta um pouquinho, para você não quebrar a cara. Quieta um pouquinho, para você não perder essa guerra aqui. Josué ouviu Deus falando para ele: não tenha medo, vá, porque eu sou contigo. Então ele foi. Senhor, mas eu só tenho o meu exército, e Gibeão contra 5, contra talvez um exército maior que o meu. Mas ao mesmo tempo Josué tinha certeza de que Deus foi quem mandou ele ir. Sabe, queridos, acho que chegou o momento da gente deixar as nossas vontades e os desejos de lado. Existem momentos muito decisivos na nossa vida, mas nós precisamos deixar os desejos, a vontade, até às vezes os sonhos, os planos de lado. Se Deus não falou nada a respeito daquilo, não faz, gente. Se a gente fizesse talvez uma enquete aqui, todo mundo participasse: quantas vezes você fez alguma coisa que Deus disse para não fazer, que deu certo? Eu acho que a resposta de todos seria assim: nenhuma vez deu certo. Se Deus não falou, queridos, não tem bênção. A gente pode até começar a chegar no meio do caminho, mas não vai ter paz, não vai ter bênção de Deus, não vai vingar, não vai dar certo. Josué ouviu Deus falando: meu filho, não tema, vá, prossiga. E depois de uma noite inteira, Josué apanha aquele exército de surpresa. E olha só, o Senhor conturbou diante de Israel. Veja o que o versículo 10 está nos dizendo: Deus agiu. Deus primeiro falou a Josué: meu filho, não tenha medo. E aqui começa agora o agir de Deus. Depois que Deus confirma a Josué o que ele tem que fazer, Deus começa a fazer para Josué o que ele prometeu. Olha esse versículo: Deus trouxe confusão, conturbação no meio daquele exército. E o versículo continua: e os feriu com uma grande matança, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e os derrotou. Queridos, o Senhor agiu antes de talvez Josué tirar a primeira espada. Versículo 11: sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. Mais uma vez, depois que Deus falou para Josué: não tema e vá, depois de Deus confundir os exércitos, Deus derrama do céu, faz chover pedra. Talvez aqui no Ceará a gente já viu algumas coisas dessa, né? A chuva de granizo, eu fico imaginando alguma coisa parecida com isso. E diz que essa chuva de pedras matou mais do que a espada. Veja que o agir de Deus, quando Deus fala, Ele não brinca. Quando Deus manda a gente ir, Ele não volta atrás. Então, queridos, nas dificuldades, é por isso que nós estamos afirmando diante desse sermão, dessa série, o Sermão Vivo, que nas dificuldades Deus prova o quanto Ele vive. Talvez você já já teve até alguma experiência disso, de no momento de maior dificuldade você conseguiu ver o agir de Deus sendo derramado sobre a tua vida. Talvez nesses momentos de maiores aflições foram os momentos que você mais experimentou os milagres de Deus na sua casa. O próprio Deus confunde, o próprio Deus, sabe, traz aquela conturbação no exército, o próprio Deus fez chover pedras. Se Deus falou, se Ele te ordenou, nós não vamos temer, queridos. E quando Ele fala, presta atenção, Ele mesmo se responsabiliza, Ele mesmo se encarrega de resolver.
Então, se você é como eu, que tem algumas coisas na sua vida que precisam ser resolvidas, nós precisamos ouvir o que Deus diz a respeito de cada situação. Porque quando Ele falar, Ele vai agir, queridos. Quando Ele falar, Ele vai se responsabilizar sobre a tua vida. Não tem como ser diferente. Eu creio que quando nós estamos na direção que Deus nos deu, Ele age de maneira inesperada. Ele faz literalmente o milagre acontecer. Quando foi que em outro momento, numa guerra, uma chuva de pedras, ajudou um exército a ganhar o outro? Deus faz as coisas inesperadas acontecer na nossa vida. Deus faz das coisas inesperadas que acontecem na nossa vida o maior milagre na nossa vida. Então, tenha certeza disso. Da maneira mais inesperada, de uma forma que talvez você ainda não pensou, Deus vai agir. Mas repare que, assim como Josué, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos andar conforme Ele ordenou. E então, no versículo 12, Josué falou ao Senhor: Sol, para um pouquinho agora em Gibeão. Lua, para um pouquinho no vale de Al-Jalon. Olha, um homem que para e ora a Deus, pedindo para o sol parar e a lua parar em cantos específicos, tem que ser um homem com muita fé. Você concorda comigo? Eu não creio que esse relato que está na Bíblia seja uma ilustração. Eu creio que literalmente Deus parou não só o sol, o universo, para dar vitória a Josué. Eu não creio que é uma história como uma historinha de fantoche, uma ilusão. Literalmente Deus parou o universo para atender um homem que ora e tem súplicas diante do Senhor. Essa atitude de Josué, o versículo 14 vai afirmar que não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Josué orou, Josué suplicou a Deus, pedindo para o sol segurar um pouquinho para eles conseguirem terminar aquela guerra. Talvez essa é uma história muito conhecida na Bíblia, né? O dia que o sol parou. Mas Josué nos ensina a recorrer nos momentos de dificuldade para aquele, o único que pode nos socorrer, queridos. Nem que seja fazendo o sol parar. Você já imaginou? Talvez Josué chegou a um ponto de dizer assim, eu fico imaginando, não saindo do que a palavra diz, mas talvez Josué toma uma atitude dessa porque seria a única forma de vencer o exército. Senhor, o dia tem que continuar para a gente conseguir vencer essa guerra aqui. A gente precisa enxergar para poder vencer essa batalha. Josué nos ensina que o milagre pode ser do tamanho do universo, mas quando nós dobramos o nosso joelho e apresentamos a Deus, Deus age, Deus escuta a oração. Deus escuta a oração de um coração quebrantado, contrito, sincero, arrependido. Deus escuta a oração de um filho que clama. Certa feita, ou talvez não falei disso para ninguém, a não ser da minha família. Certa feita eu tive uma conversa, uma história que aconteceu, e agi de uma forma diferente, achando que era certo, e aquilo ficou martelando no meu coração, martelando. Sabe quando você faz uma coisa que na sua cabeça não está errado, você tem certeza daquilo, mas no final das contas não estava certo? Pois é, gente. E aí entrou a madrugada, eu sem conseguir dormir, eu disse, mas uma coisa tão simples, poxa Deus, eu
deitei minha cabeça no travesseiro. Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, tira qualquer confusão que ficou do meu coração e resolve essa situação, Pai. Veja que Josué nos ensina a, nesses momentos de dificuldades, talvez no pior momento da sua vida, a orar a Deus. E aí nesse momento eu fiz dessa forma, orei a Deus, pedi a Deus que Ele resolvesse qualquer coisa que ficou com mau entendimento. E aí nos dias seguintes eu fui tendo conhecimento de tudo aquilo que foi acontecendo. E eu disse, então foi por isso que Deus tinha colocado um alerta no meu coração de que aquilo não estava certo, mesmo não estando errado. Vocês estão entendendo? No final das contas, da mesma forma como Josué ora a Deus e Deus age, no final das contas, depois de Deus ouvir a oração de um filho seu, toda a situação foi resolvida também. Então, queridos, não tem nada que você apresente ao Senhor em oração, não tem nada que você apresente a Deus com o coração quebrantado, arrependido, com o coração pedindo mudança, que Ele não vai fazer, gente. E depois, veja que Deus para o universo para ajudar seu filho. Deus ouve a voz dos seus filhos. Você pode declarar isso para você? Deus ouve a minha oração. Então você tem orado por quê? Você tem clamado por quê? É muito comum a gente falar de casamento, é muito comum falarmos de filhos, é muito comum falar de relacionamento, porque essa é a nossa vida. E eu acho que as maiores dificuldades estão nesse meio, né? Se estende para o trabalho, se estende para uma coisa ou outra, mas essa é a nossa vida. Mas Deus ouve a oração dos seus filhos. E da mesma forma que Deus parou o sol, eu creio que Deus para as situações na nossa vida para nos ajudar, para nos socorrer, para trazer vitória a quem está pelejando uma guerra. Da mesma situação, da mesma forma que Deus parou o sol, parou a lua, eu creio que Deus pode parar as confusões, parar as guerras que nós temos vivido para nos dar paz, queridos. Eu creio que Deus pode parar também aqueles que têm feito mal sobre a nossa vida, para mostrar o quanto Ele cuida da gente. Você crê nisso? Deus pode parar as aflições, Deus pode parar os dias maus, Deus pode parar as crises emocionais, Deus pode parar a falência financeira, que tem gente que começa uma coisa, para porque faliu, começa outra, para porque faliu, começa outra e para porque não deu certo. Deus pode dar um fim, um basta nessas situações, no desastre na família, queridos. Deus pode parar tudo para resolver as situações na nossa vida. Para um Deus que parou o sol para o povo ganhar a guerra, o que é uma família perdida para o Senhor? O que é uma situação na sua casa que Deus não pode resolver? O que é uma situação na sua vida que Deus não pode fazer, gente? Tem gente que já está numa fase, num nível, vamos dizer assim, 2, né? Tipo assim, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu todo mundo por um erro. Nós vemos muitas histórias assim. E aqui vai um recado para os pais. Nós vemos muitas histórias de homens e mulheres, pai e mãe, que um dia tinham sua casa toda na igreja, seus filhos, netos, sobrinhos, toda a família na igreja, todo mundo andando bem. E por causa que o pai ou a mãe, o cabeça daquela casa, se desviou dos propósitos do Senhor, arrastou toda a sua família. Queridos, isso é terrível, triste demais. Mas não há nenhum impossível para Deus. Hoje, através dessa história da vida de Josué, nós entendemos que Deus age nas dificuldades, provando o quanto Ele vive. Então Deus pode também parar os planos de Satanás contra a nossa vida, provar que Ele é quem tem o domínio, que Ele é quem tem o controle, que Ele que tem vida eterna para nos dar, queridos. São nessas situações de dificuldade, são nessas situações de
de medo, de angústia, de insegurança, que Deus prova o quanto Ele vive, que o quanto Ele é real, o quanto Ele reina sobre as nações, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é eterno. Eu acredito que essa experiência para Josué e o seu exército foi uma das maiores que eles tiveram com Deus e provaram e viveram o quanto Deus é real. E o versículo 15 fechando, provando que depois de Deus dar o direcionamento a Josué, depois de Deus falar: Josué, meu filho, vá, não tenha medo, depois de Deus começar a agir, trazer uma confusão, começar a enfraquecer os exércitos, derramar chuva de pedras, depois que Deus para o sol, depois que Deus prova todas as coisas, Ele surpreende Josué, surpreende as nossas vidas com o seu agir, surpreende provando o quanto Ele vive. Por isso nós estamos hoje aqui ministrando sobre o sermão vivo, porque nós pregamos que Deus vive, porque nós pregamos e nós vivemos sobre o cuidado daquele que não dorme, daquele que não descansa, do Criador, do onisciente, do onipresente, do onipotente. Nós cremos e vivemos isso. Não é só porque lemos o que está na Bíblia, é porque nós experimentamos também, é porque nós também vivemos isso. De uma vez por todas, nós precisamos guardar a palavra no nosso coração para enfrentar os dias maus e dizer: nós pregamos e nós vivemos aquele que vive e reina por toda a eternidade e que vai se levantar em nosso favor. Eu quero te encorajar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a ouvir literalmente quando Deus fala a você, te encorajar para você experimentar o cuidado de Deus, para você experimentar, ouvir Deus falando para você: não tenha medo, minha filha, não tenha medo, meu filho, prossiga, avante, eu estou com você. Eu queria te encorajar da mesma forma que eu tomo para mim, a ouvir a voz de Deus e de uma vez por todas parar de quebrar a cara, gente. Porque por não ouvir a voz de Deus, nós quebramos a cara nos relacionamentos, nós quebramos a cara na nossa casa com os nossos parentes e família. Ao invés de ouvir a voz de Deus, quebramos a cara em todas as áreas da nossa vida. Você pode ficar de pé, por gentileza? Tem pessoas que, se fosse fazer um currículo de quantas vezes já quebrou a cara, não tinha mais folha. Mas por não ouvir a voz de Deus, continua quebrando a cara e achando que está certo. Ainda diz assim: não, mas eu não me arrependo da escolha que fiz. Deu tudo errado. O barco está afundando no oceano e a pessoa lá na frente: não, mas eu não me arrependo das escolhas que tomei sobre a minha casa. Não me arrependo das escolhas que tomei sobre os meus relacionamentos. E gente, se for falar, vocês vão pensar que eu estou falando para vocês, mas não é, na indireta. É porque se a gente não ouvir a voz de Deus, uma hora ou outra vai acontecer na nossa casa, na nossa vida. Eu queria te encorajar a você experimentar o que é viver a bondade do Senhor, o que é viver quando você está seguro com Deus, quando você escuta a voz do Senhor, quando você decide viver a vida que Deus te confiou. Isso é muito forte, queridos, porque diz respeito a todas as atitudes que vamos tomar, diz respeito às amizades que vamos escolher, diz respeito a onde nós vamos entrar e fazer sociedade, e fazer negócios, e fazer amizades. Diz respeito a tudo que envolve a nossa vida. E hoje falo olhando para adolescentes, jovens, adultos, melhor idade, mas é o mesmo cenário para todos. Eu poderia falar para os jovens ter cuidado com as amizades, eu poderia falar para os jovens ter cuidado com o que tem feito na vida e das escolhas, mas esse também é o mesmo discurso para os adultos, mesmo discurso para os casados, mesmo discurso para os da melhor idade, gente. Porque não tem idade
Não tem o tempo. Se a gente não parar para ouvir a voz do Senhor, você pode ter 10, 20, 60 anos. Você vai ir de mal a pior. Se você puder fechar os teus olhos, nós vamos fazer um momento de oração. Porque assim como Josué experimenta isso na sua vida, tem essa experiência com Deus, de ouvir a voz dele, de seguir o que o Senhor ordenou ele fazer e de ter vitória, porque não foi pela força do braço dele, mas foi porque em todos os momentos ele estava debaixo das mãos do Senhor. Se você puder agora orar e apresentar a Deus a tua vida, tua casa, tua família, teu relacionamento, teu casamento, apresentar a Deus o que é que tem tirado a tua paz, o que é que tem machucado o teu coração. Tem pessoas que já estão a um nível tão grande de coração fechado, porque tiveram experiências terríveis na vida, foram marcadas com cicatrizes que não mereciam viver aquilo. Tem gente que tem um coração tão preso por causa das coisas externas, mas hoje é dia de entender que Deus tem cura, que Deus tem cuidado, que Deus tem amor, que Deus ouve a oração dos seus filhos. Então, se é isso que tem te impedido a experimentar e viver uma vida com Deus de forma plena, não só aqui na igreja, mas ao sair da igreja, a ir para a sua casa, a ir para o seu trabalho, a permanecer firme em Deus no meio das amizades, queridos, hoje é dia de tomada de decisão e fazer como Josué nos ensina. Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o Senhor ministrando ao meu coração, dizendo: filho, não tema, eu estou contigo. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, sobre a vida dos teus filhos agora, Senhor. Venha, Deus, com o teu agir, escute o clamor dos teus filhos, escute a oração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, comece trabalhando nos nossos corações, curando, Pai, as feridas, curando traumas de guerras que perderam, curando situações que têm tirado paz. Pai, nós te pedimos, Senhor, se tiver que zerar o relógio, Pai, faz isso na nossa vida, mas nós queremos viver ouvindo a tua voz e caminhando na tua direção, caminhando conforme as tuas instruções, caminhando e experimentando o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor prova a bondade, o quanto o Senhor nos momentos de dificuldade prova que vive e reina e cuida da nossa vida, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, resolva as situações na nossa vida que precisamos que seja resolvida somente pelo Senhor. Faz, Deus, esse milagre acontecer em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, para que todos vejam o quanto o Senhor é real, para que todos vejam que não há perdido para aquele que salva, que não há o fim de um relacionamento para aquele que restaura e transforma. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também para aqueles que nesse momento desejam fazer uma oração de confissão, de arrependimento, e até, Deus, voltar para os braços do Pai. Em nome de Jesus, escreva no livro da vida o nome de cada um dos teus filhos. Desvia os teus filhos do mal, endireita os passos das tuas filhas. Pai, em nome de Jesus, blinde, Deus, o coração dos teus servos, blinde os nossos corações, Pai amado, com o teu sangue, Jesus. Nos cubra, Pai, nos revista com a tua armadura espiritual. E no nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Josué e o exército, nos dê força, Pai, para lutar diariamente as guerras que enfrentamos e não desistir, não voltar atrás. Em nome de Jesus, se você crê, você pode aplaudir ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua palavra.